E aí, beleza? Tranquilos, numa boa? Muito bem, pessoal, estamos de volta. Meu nome é Wagner Souza, professor de língua portuguesa, e falamos de redação oficial. Anteriormente, apresentamos a você o esqueleto sobre o qual você vai construir, estruturar as correspondências oficiais, o chamado padrão ofício. Naquele momento, apresentamos o disposicionamento das partes componentes do padrão ofício. Vimos a inserção do tipo e o número, depois vimos a questão da indicação da data, endereçamento, assunto, recuo paragrafal vocativo, recuo paragrafal com numeração texto, recuo paragrafal fecho e lá embaixo centralizado a indicação do signatário e assinatura. Beleza? Lembrou aí direitinho? Tranquilo. Hoje a gente vai retomar para chamar a atenção ponto a ponto, relativamente ao correto registro dessas partes do padrão ofício. Por isso, vamos lá. Conforme vimos, a primeira informação, que é justamente com alinhamento à esquerda, é a indicação do tipo e número. Então, vamos chamar a atenção para os detalhes acerca disso. Vamos lá. Tipo e número é a primeira coisa que aparece. Vale lembrar, a indicação do número é seguida da sigla. Muito bem. Aqui, exemplificando, podemos colocar ofício, número 15 de 2012, SRH. Eis aí. No registro de fato, você tem a indicação do tipo do documento, neste caso é um ofício, o número, no caso também seguido do sequencial do ano, uma vez que existe o ofício número 15 no ano 2011, 2010 também, então vem a indicação do ano e na sequência a sigla da unidade que emitiu esse documento. Bom, temos muita coisa a apontar aqui? Parece que não, mas um item de prova pode sugerir para você o seguinte questionamento. Um item afirma para você que a substituição da palavra ofício pela abreviatura OF. Mantém a correção e também o respeito às normas de redação oficial. E aí, certo? É errado ou a régua? Posso colocar OF aqui? Simplesmente abreviar para OF? Rola? Particularmente entendo que a formalidade do documento sugere a utilização da expressão por extenso. Porém, o próprio Manual de Redação da Presidência da República apresenta vários exemplos nos quais ele coloca a abreviatura. Isso quer dizer que sim, pode ser abreviado sem problema. No caso do memorando, você pode colocar apenas MEM. M-E-M, ponto. Professor, eu não posso colocar memo, não? Melhor não, as abreviaturas preferencialmente devem terminar em consoantes e não vogais. Então a melhor abreviatura para memorando seria MEM, ponto. Mas o fato é que nós podemos abreviar sem nenhum problema. Beleza? Segunda informação do padrão ofício, vem justamente com alinhamento à direita, é justamente o registro da data. A data não é mais escrita na mesma linha, é colocado na linha de baixo, de acordo com a segunda edição do Manual de Redação da Presidência da República. Pois bem, vamos colocar aqui um exemplo e você vai a conferir a correção da indicação da data. Olha só. Ficou muito para cá. Deixa eu levar um pouquinho mais para lá. Olha aí. Brasília, 01 de abril de 2012. Estranhou? Ótimo. Se você estranhou, quer dizer que existe esperança. De fato, há uma série de observações que a gente deve fazer aqui. Primeiro, coloquei Brasília, não coloquei DF. Eu sou obrigado a colocar a sigla da unidade federativa aí? Ou não? Na prática, devo dizer, é muito comum que as pessoas coloquem aqui a referência da unidade federativa, sobretudo para correspondências que vão sair do Estado. Isso porque, no caso, a indicação da unidade federativa ajuda a você identificar de onde vem aquele ato comunicativo.
Acontece que Brasília é a capital da República, todos nós sabemos no caso disso. Apesar de, salvo engano, haver também uma cidade no interior de Minas Gerais cujo nome é Brasília. Mas digamos que você tem uma correspondência que saiu de São Sebastião do Sacramento de Munhuaçu. Onde é isso, meu amigo? São Sebastião do Sacramento de Munhuaçu. É no interior de Minas Gerais. E veja, se você, no caso, coloca MG na sequência, isso ajuda, com certeza, a você identificar de onde veio aquele ato comunicativo. E o que quer dizer, então, que na prática a utilização da unidade federativa é até aconselhável para, no caso, facilitar essa identificação da origem. Mas eu devo dizer que, para a prova, o manual de redação da presidência, manual de redação oficial da Presidência da República não registra a unidade federativa. Isso quer dizer que sim, ela pode ser omitida sem nenhum problema. Então aqui já podemos inserir essa observação. Pode-se omitir a unidade federativa. Não há obrigatoriedade de registro, o próprio manual não traz esse registro normalmente. Avançando, temos aqui 01 de abril de 2012. É isso mesmo? 01 de abril? Não. Registro de data, seja dia, seja mês, não recebe 0. Então, tchau para o 0. Pronto. Agora está correto? Não continua errado. Lembre-se, o primeiro dia do mês é o único que efetivamente é escrito com ordinal. Assim, primeiro. Todos os outros vão ser 2, 3, 4, mas quando você registra o primeiro dia do mês, é primeiro mesmo, é o único. Na sequência, observe que eu coloquei por extenso, de abril, de com preposição e tudo. Um item de prova sugere a você a substituição das duas ocorrências de preposição por duas barras, certo? Errado ou, como é que é, professor? Substituição dessas duas preposições por duas barras. Posso trocar? Ou não? Não, você não pode. Ué, professor, mas você não disse que podia usar barra e hífen? Sim, mas dentro do texto. Aqui, na data oficial do documento, você não coloca barra, não coloca hífen. No registro da data oficial do documento, necessariamente é por extenso, com preposição e tudo. O que nos obriga a necessariamente colocar o nome do mês também por extenso. E aí tem a oportunidade de indagar a você. É assim mesmo com inicial maiúscula? É minúscula ou tanto faz? Tanto faz coisa nenhuma. E nome de mês em língua portuguesa sempre é substantivo comum. Portanto, tchau, está errado. A inicial aqui é minúscula. Então, não perca de vista. Aqui, sempre você vai ter que escrever por extenso. Sempre por extenso, com preposição e tudo. E a inicial do nome do mês é com minúscula. Não perca de vista esse detalhe. Beleza? Na sequência, aqui eu digo é uma preciosidade, mas é sempre bom saber essas coisas. Eu coloquei aqui 2012 com o pontinho, mas não coloquei o pontinho final para fechar a data. É desse jeito mesmo? Não é. O registro de ano não recebe esse pontinho aqui, mas para fechar o registro da data, há necessidade de um ponto final. Veja, o registro da data nada mais é do que uma frase. Tudo bem que é uma frase simplificada. Na realidade, se quis dizer aqui, esta correspondência foi escrita em Brasília em 1º de abril de 2012. Mas, para simplificar a estrutura, se diz apenas Brasília, 1º de abril de 2012. Mas é uma frase. E sendo frase, como toda boa frase, é fechada com pontuação final. Neste caso, um ponto final. Portanto, esse pontinho ao final é sempre necessário. Ele é obrigatório. Já o pontinho aqui da indicação do ano não existe, ele não é utilizado. É sempre bom você saber esse detalhe, porque nunca se sabe. Sempre você tem por aí um chefe nojento que repara quando você é cauteloso com os detalhes. Portanto, guarde esses detalhes. Devo dizer então, na prática, o único tipo de numeral que não recebe esse pontinho para separar as unidades de milhar da centena simples é a indicação de ano. Todos os outros registros vão receber esse pontinho. Tanto é que, por exemplo, se você fosse registrar uma quantia qualquer,
5.500 resmas de papel. Está lá um memorando pedindo esse papel. Você vai colocar o pontinho lá, separando as unidades de milhar das centenas simples. Mesma história se você for indicar o nome de uma lei. Lei número 8.112 de 1990. Olha o pontinho lá, separando as unidades de milhar das centenas simples. Mas o registro de ano não recebe. Ou seja, registro de ano é exceção. É o único que não recebe o pontinho para separar as unidades de milhar e as centenas simples. Para só ficar em prova, dificilmente deve aparecer em prova, mas como falei, é sempre bom saber esses detalhes para se precaver relativamente a chefes nojentos. Afinal de contas, quando o seu chefe nojento quiser dar uma promoção para alguém, entre você que sabe os detalhes todos e o outro que nunca faz o negócio direito, quem é que vai ter a oportunidade? Então, professor, mas tem aquele negócio também, a outra vem com o vestidinho mais curto e tal, tá? Mas esses são outros detalhes, não vamos entrar nessa seara. O fato é que é bom saber esses detalhes. Aliás, dentro desse contexto, observe valor monetário também. Valor monetário sempre recebe lá, está lá o bendito do pontinho. E aí, já que estamos por aqui, aproveito para fazer um comentário acerca de registros de numerais em prova. Em prova, os registros de numerais normalmente são feitos em uma única ocorrência. Você pode escolher ou colocar assim, na forma de algarismos, ou então colocar por extenso. Por uma questão de praticidade, é melhor colocar de fato na forma de algarismos. Mas existe um registro que requer duplicação. Este aqui. É um amigo com dinheiro não se brinca, é verdade. E olha que a gente não brinca ainda assim, o povo carrega um bocado. Imagine se você não tiver cuidado. O fato é que quando for registro monetário, você tem que apresentar dupla escrita. Você deve colocar na forma de algarismos e você vai ter de colocar também por extenso. E já que vamos registrar aquele numeral por extenso, pergunto, como é que fica aquilo lá por extenso? Assim, R$1.000. Observe, reais inicial minúsculo, porque é substantivo comum. Ficaria assim, R$1.000, sem o H, ou suvinamente, R$1.000. E aí? 1.000 com H, sem o H, ou suvinamente, R$1.000. Era o tipo que não joga peteca para não abrir a mão. E aí? 1.000, 1.000 ou 1.000? Professor, é 1.000 com H. Sinto muito, não é. Nunca existiu na língua portuguesa um com H, nem no português arcaico. Ué, professor, mas e no cheque? No cheque. No cheque, veja bem, de fato, para o cheque você pode eventualmente escrever um com H para evitar a falsificação. É isso que você faz, né? Tudo bem, mas olha só, existem pessoas que também no cheque, para evitar falsificação, escreve assim, ó, 3 com I. Fala a verdade, em sã consciência você vai escrever 3 com I em algum outro lugar, a não ser no cheque? As pessoas escrevem assim para evitar falsificar 3 para 13. Mas fala a verdade, você vai escrever isso aqui em outro lugar? Claro que não, porque essa palavra não existe. Então no cheque para evitar falsificação, tudo bem. Mas em outra situação, nem pensar. Quer escrever desse jeito no cheque para evitar falsificação? Tudo bem, mas eu já digo logo, se você me der um cheque escrito 1.000 com H, eu já deposito logo, só para não ficar olhando para o cheque. Se porventura alguém quiser testar e mandar um cheque de 1.000, eu até filmo depositando raivosamente o dinheiro no banco, tá bom? Mas enfim, o que acontece? Não existe, não é um com H. E aí ficamos com duas opções, é 1.000 ou simplesmente R$1.000. E aí? Sinto muito decepcioná-lo, mas é somente R$1.000. E eu explico por quê. Na língua portuguesa existem duas categorias de palavras que servem para indicar quantidade. Os numerais e os chamados substantivos coletivos, que servem para indicar uma coleção de quantidade específica. Exemplifico para você. Dúzia. Dúzia não é um numeral. Dúzia é um substantivo coletivo. Para os substantivos coletivos, é que você tem a necessidade de fazer a diferenciação entre o que é a unidade completa e o que é a metade da
unidade. Exemplifico. Imagine que você fosse a um sacolão, quitanda, supermercado, e você chegasse lá e falasse, moço, eu quero dúzia de bananas. O atendente vai olhar para você. Né, doido, né? Você quer o quê? Você quer uma dúzia ou você quer meia dúzia? Ah, você quer meia dúzia, vou pegar. Veja, se você, no caso, não disser uma dúzia ou meia dúzia, a pessoa não entende. Você precisa desse determinante aí. Uma dúzia, meia dúzia. Da mesma sorte, você vai ao banco e chega lá. Moço, eu quero sacar R$ 1.000.000. Se você não estiver fortemente armado, dificilmente você leva a grana. Mas digamos que você tem esse dinheiro lá. Ainda assim, um atendente vai perguntar, 1.000.000? Peraí, você quer 1.000.000 ou meio milhão? A palavra milhão também é um substantivo coletivo. Agora, vá ao banco e peça R$ 1.000. Moço, eu quero sacar R$ 1.000. Porventura, o atendente vai perguntar para você, você quer 1.000 ou meio mil? O atendente não vai perguntar nada para você. Ele vai pegar R$ 1.000 e vai entregar para você. Por quê? Porque 1.000 é numeral puro. Já que 1.000 é numeral puro, ele não precisa de determinante. São os substantivos coletivos que precisam de determinantes. Portanto, já que existe 1.000.000, existe meio milhão. Assim como existe meia dúzia, existe uma dúzia. Como não existe meio mil, não existe 1.000. Entendeu? Se houver meio, existe um. Se não houver meio, não existe um. Não existe meio mil, então não há 1.000. 1.000 é numeral puro e não substantivo coletivo. Isso parece bobagem, mas interfere. Essa diferença entre o que é um numeral e o que é um substantivo coletivo interfere em pontos mais importantes, como, por exemplo, a concordância verbal. Vejamos, digamos aqui duas situações. Para você, no caso, completar a frase para mim. Olha só, 1.000, e eu preciso colocar aqui o verbo morrer. Eu direi, 1.000 morreu no combate ou 1.000 morreram no combate? 1.000.000 morreu no combate ou 1.000.000 morreram no combate? E aí? 1.000 morreu ou 1.000 morreram? 1.000 morreram, 1.000 morreram no combate. E 1.000.000 morreu ou 1.000.000 morreram no combate? Curiosamente, 1.000.000 morreu. Oxê? Pessoal, mas 1.000.000 não é muito mais gente? É, mas acontece que a concordância verbal não se dá na esfera da interpretação. A concordância se dá na esfera sintática, na esfera estrutural. Você concorda com aquilo que você escreveu. Acontece que 1.000 é um numeral. Ele é um numeral. E para numeral, meu amigo, funciona da seguinte maneira. A partir de 2 é plural. Então você dirá, 1 morreu. Mas 2 morreram, 3 morreram, 4 morreram, 1.000 morreram. É plural. A palavra milhão não é numeral. A palavra milhão é um substantivo. Coletivo, é verdade, mas é um substantivo. E já que o substantivo está no singular, o verbo fica no singular. Portanto, a concordância não se dá com aquilo que você interpreta, e sim com aquilo que você escreve. Ou seja, a diferenciação entre o que é numeral e o que é substantivo coletivo também nos ajuda a entender a parte de concordância verbal. Tudo bem? Então, a todo modo, o numeral é apenas 1.000. Não é 1.000, é somente 1.000. Aliás, já que estamos falando sobre registros de numerais, deixa eu colocar aqui um outro para você. Este aqui, ó. 14. Um item de prova afirma para você que a substituição da palavra 14 por 14, olha só, dessa maneira, com C, mantém a correção, a coerência e o sentido original, bem como respeita as normas de redação oficial. É isso mesmo? Posso trocar? Pode, não há problema. Você tem aqui formas variantes. No que se refere ao numeral 14, você pode registrar com QU ou então com
C. Aliás, fique atento para certas formas variantes que você tem na língua portuguesa. Por exemplo, a palavra cota. A palavra cota tem também duplo registro, pode ser assim, cota com QU ou cota com C. Às vezes a gente acha que as questões de ortografia que vão aparecer na prova são aquelas questões em que você tem que completar com a letra correta ou verificar a escrita correta, né? De fato, ainda há órgãos examinadores que trabalham assim, mas em tempos de gramática aplicada ao texto, é importante que você, no caso, conheça as possibilidades ortográficas de uma palavra. A palavra cota possui duas formas de registro. Sendo assim, as palavras derivadas dessas também vão se comportar do mesmo jeito. A cotação do dólar, apareceu cotação com C, e o item sugere a você trocar cotação com QU, certo item, de fato, forma variante. O quociente, está dizendo lá que de repente um determinado índice é o quociente entre o valor tal e o valor tal. E o examinador pega esse trechinho do texto e diz para você que a palavra quociente, escrita com QU, pode também ser grafada assim, ó. Quociente, certo ou errado? Certo, você tem uma forma variante. O cotidiano das pessoas que moram nas cidades tem sido alterado pelas obras que movimentam, essas obras que se movimentam em virtude da proximidade da Copa, dos Jogos Olímpicos ou coisa assim. E um item toma essa palavra cotidiano e sugere a você escrever assim, ó, cotidiano, com QU. Certo ou errado? Curiosamente, certo. Então, fique de olho nessas formas variantes que aparecem por aí. E já que estamos falando sobre variações, talvez alguém já tenha esbarrado com esta aqui. 50 e 50. Na nova ortografia, vale lembrar, o trema foi retirado, ele foi abolido de todas as palavras da língua portuguesa. Portanto, qualquer palavra da língua portuguesa que tivesse trema, agora vai perder trema. O curioso é que as pessoas ficaram um pouco alteradas, é verdade. Sabe, tipo aquela história, você nunca usa um negócio, e quando você fala que vai tirar, o povo reclama, né? Não, está lá aquela sua bicicleta, você nunca usa a bicicleta, nunca. Até que algum dia alguém fala, olha, acho que eu vou dar essa bicicleta. E você, não, a minha bicicleta. Mas você não anda, não, mas ela é minha, não tem valor sentimental, não pode, né? Você é agarrado. É a mesma coisa com trema. Ninguém usava trema. Quer dizer, ninguém não, né? A maioria de nós não usava trema. Há quem utilizasse, particularmente eu usava sempre. Mas a maioria das pessoas não utilizaram o trema, não utilizavam. Disseram, não, vamos tirar o trema. O povo, não, não pode. Eu não vou conseguir comer linguiça tranquilo. Calma, não, meu amigo, a reforma foi ortográfica, não foi ortofônica. A reforma não foi do som. Você vai continuar sem trema, você vai continuar comendo linguiça tranquilamente, com certa frequência, só que agora é sem trema. A palavra 50, portanto, que possuía trema, já não possui mais. Mas o fato é que talvez você já tenha esbarrado nesta variante, 50. Aqui, 50. E aí, essa admitimos também? Não, aqui também já está abusando da boa vontade. Essa variação 50 não existe na língua portuguesa. Ok? Muito bem, fizemos aqui esse parênteses para fazer um comentário acerca do registro de numerais. Voltemos para o padrão ofício. Isso tudo começou porque a gente está falando a respeito do registro do ano, que dispensa o pontinho para separar as unidades de milhar das centenas simples. Mas voltemos lá para o padrão ofício. Bom, no padrão ofício, conforme comentamos, você tem o tipo e o número lá em cima, e você aqui, no caso, vem com a data. Deixa o espaço e na sequência vem o endereçamento. Vamos aqui colocar um endereçamento para chamar a atenção acerca do registro do endereçamento. No endereçamento, a parte mais importante está aqui na primeira linha. A sua excelência, o senhor. Naturalmente, se for uma mulher, a sua excelência, a senhora. Na linha de baixo vem o cargo e em caixa alta o nome da autoridade. Não.
E na sequência, efetivamente, o endereço. Bom, esta aqui é a forma de endereçamento para altas autoridades. Essa forma pomposa é para altas autoridades. Aqueles cujo tratamento é Vossa Excelência dentro do texto. Eu já começo chamando a sua atenção. Dentro do texto você vai utilizar vossa, mas aqui no endereçamento eu também posso utilizar vossa? Não, de jeito nenhum. Aqui a autoridade não é a pessoa com quem eu estou falando. Esta informação não é para a autoridade. A autoridade não precisa saber o nome dela, nem o lugar em que ela trabalha. Esta informação é para o serviço de correios. Portanto, aqui a autoridade é assunto da informação. Se a autoridade é assunto, sua deve ser a forma utilizada. Portanto, sua é sua mesmo. Portanto, aqui, se você colocar vossa no endereçamento, certo ou errado? Errado, erradíssimo. No endereçamento é sua excelência sempre. Outra coisa para a qual vale a pena chamar a sua atenção, observe aqui, não ocorre crase. Portanto, não perca de vista, é sem crase. E por que essa crase? Porque para a formação da crase, você precisa da preposição e de um artigo definido feminino. Aqui, antes de sua excelência, não ocorre artigo definido feminino. Quando você utiliza a expressão sua excelência, você não usa artigo. Quando você fala, por exemplo, por favor, sua excelência já chegou? Ainda não? Olha, quando sua excelência chegar, por favor, nos avise. Veja, você não usa artigo. Você não fala, e aí, como é que está a sua excelência? A minha está bem. E a sua? Você não fala desse jeito. Você não utiliza artigo antes de pronome de tratamento começado em vossa, vossa senhoria, vossa excelência, vossa magnificência. Você não usa artigo definido feminino antes de pronomes começados em sua. Sua excelência, sua senhoria, sua magnificência. Você não usa artigo. Já que você não tem artigo, é impossível crase. Ficou claro isso? Então guarde com carinho. Para altas autoridades, você tem endereçamento a sua excelência o senhor ou a sua excelência a senhora, dependendo do caso. Sem crase e tem de ser sua mesmo. Mas e se não for para uma alta autoridade? De acordo com o manual de redação da Presidência da República, basta escrever assim, ó, ao senhor ou então a senhora. Na sequência vem o cargo do mesmo jeito. O nome, não, e o endereço. Então veja, para altas autoridades é que você tem aquela pompa toda. Para os demais casos, você vai utilizar simplesmente ao senhor ou à senhora. Ah, você já percebeu, né? Então agora eu vou perguntar. Ocorre crase aqui? Olha como o nosso problema com crase é tentar ficar decorando, engessando a crase com regrinhas decoradas. Não, professor, não ocorre crase não, porque o senhor acabou de falar que não ocorre crase antes de pronome de tratamento. Sim, eu falei, não ocorre crase antes de pronome de tratamento começado com sua ou vossa. E por que que não ocorre? Porque pronomes começados com sua ou vossa não admitem artigo. É por isso que não ocorre crase. Pergunto, senhora admite artigo? Crie uma frase com a palavra senhora. Você dirá, por favor, não saia, eu preciso falar com senhora. É assim que você fala? Não, você dirá, eu preciso falar com a senhora. A senhora está bem? Ora, como senhora admite artigo, vai admitir, portanto, crase. Mesmo porque senhora não é... Acabaram o tempo, vamos lá, galera, olha aí. Senhora não é pronome, sim um substantivo feminino. Então, fique atento para esses detalhes. No endereçamento de altas autoridades, a sua excelência o senhor, sem crase. Mas, para os demais casos, ao senhor ou à senhora, e vale lembrar, a senhora é com crase. Vamos lá descansar um tiquinho e daqui a pouco a gente volta.